essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doncos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 5. Então, esse trechinho é um desafio. Pequenininho, né? Mas se a gente não prestar muita atenção, vai entender. Fica parecendo que Jesus está dando graças, né? Por ter revelado as coisas aos simples e ter ocultado aos doncos e aos prudentes, né? Aos simples e humildes, né? Primeiro nós vamos entender quem são os simples e quem são os humildes. As pessoas simples, aquelas pessoas que têm um modo espontâneo e despretensioso, né? É uma pessoa despretensiosa, alguém despretensioso, alguém simples, né? E os humildes costuma reunir outras qualidades, como tolerância, outras virtudes, né? Como tolerância, sabedoria, nobreza, gentileza e gratidão. Então há uma diferença entre os simples e os humildes, né? Pode parecer que é igual, que são muito parecidos, né? São parecidos, mas não são idênticos, né? Porque o simples é aquela pessoa espontânea, transparente, aquela pessoa que traz dentro dela uma simplicidade, mas nós não podemos confundir com pessoas desprovidas de bem, ou de educação, ou pobres, né, materialmente. Não é essa simplicidade, mas a simplicidade de coração, a simplicidade de alma, a pessoa transparente, a pessoa sincera, aquela pessoa que a gente olha para ela e sente esse bem-estar, essa simplicidade de alma. Ela pode ser pobre, rica, sem estudo algum, mas tem essa característica de alma que nos faz sentir bem perto dela, né? São pessoas assim, espontâneas, muito sinceras, mas que elas são capazes dessa espontaneidade, não ofende ninguém. Elas são capazes de transmitir essa simplicidade sem magoar ninguém. E a humildade, né? São virtudes diferentes, como tolerância, né? Sabedoria, nobreza, gentileza e gratidão. Então, sabedoria. Porque a gente pode pensar que a sabedoria está relacionada também àquela cultura material da terra. Né? Pessoas sábias, pessoas cultas nem sempre são sábias, né? Nem sempre tem essa humildade de pensamento. Porque muitas vezes essa sabedoria ela também faz parte da alma da pessoa. A sabedoria que Jesus está se referindo, a sabedoria espiritual, aquela sabedoria que a pessoa tem, né, que traz assim, benefícios a outra. Nobreza, gentileza e gratidão. É uma pessoa também grata, é uma pessoa que traz uma nobreza também de alma. E gentil também. Né? Esses são os humildes que Jesus se refere, né? Os simples e os humildes. A simplicidade demonstra qualidade de caráter daquele que é sincero, franqueza ou pureza de alma. Né? Então, está também ligado, a simplicidade também está ligada ao caráter da pessoa, né? Está ligada à sinceridade e essa franqueza de alma. Né? Simplicidade, franqueza de alma e pureza de sentimentos. Esses são a simplicidade, o simples, né? E o humilde, né, significa tudo caracterizado pela consciência das próprias limitações. Então, a pessoa humilde, ela tem consciência das suas limitações. Ela pode ter um saber muito grande, pode ser culta materialmente, pode ter faculdades, pode ter vasto conhecimento, mas ela tem a sabedoria de saber que esse vasto conhecimento dela, é limitado. Que sempre vai ter alguém mais culto, mais inteligente, sempre vai ter alguém que talvez seja até mais, tenha até mais saber do que ela, né? E ela sabe ela sabe que se conhece a si mesma, né? Essa humildade faz com que ela conheça a si mesma, que ela possa entender que o seu estado espiritual também é limitado.
sei reconhecer meus erros, minhas falhas, eu sou consciente das minhas falhas e dos meus erros. E isso não me tira as minhas qualidades, né, morais. Ao contrário, isso demonstra mais qualidades morais. Quando a pessoa reconhece esses seus erros, quando ela reconhece que ela tem que melhorar, ela é capaz de ser humilde perante um outro que até seja melhor do que ela, né? Ou reconhecer suas falhas perante o outro. Isso é a verdadeira humildade, né? Mas a simplicidade é muito importante, porque sem a simplicidade nós não chegaremos a ser humilde. Sem o caráter, sem as qualidades do coração, sem essa simplicidade, nós não vamos conseguir também praticar a humildade ou ser humilde. Porque através dessa transparência, dessa simplicidade, nós vamos conseguir essa humildade perante o outro. Um exemplo, às vezes eu encontro uma pessoa que está muito necessitada, uma pessoa que está sofrendo, mas eu tenho que saber auxiliar ou chegar àquela pessoa. Muitas vezes aquela pessoa, eu posso querer ajudar com coisas materiais, mas aquela pessoa vai se sentir incomodada se eu não souber chegar. O humilde é aquele que se faz necessitado perante o outro, até para poder ajudar. Ele não deixa que o outro se sinta mal com ele, com a forma com que ele o aborda, né? Aí vamos falar dos dons e dos prudentes, né? Que Jesus fala aqui, né? Jesus dá graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu, por haver ocultado essas coisas aos dons e aos prudentes e por as terem revelado aos simples e pequenos. Então, os simples e pequenos, nós já falamos, são aqueles que sabem ser humildes perante Deus, que têm a simplicidade do coração e que é por isso eles têm a energia, né? Conseguem sintonizar com o Pai na mão. Talvez em encarnações passadas eles já tenham desenvolvido a inteligência material e hoje eles estão desenvolvendo essa inteligência moral. E os doncos dos prudentes não. Quem são os doncos dos prudentes? Os doncos eram considerados como sábios na época de Jesus, eram os sábios da época, era sinônimo de sábio, doncos. Naquela época estava entre eles os doutores da lei, né, que eram, eles agiam como sacerdotes, como juízes, eles tinham total conhecimento das leis de Moisés, conhecimentos científicos, né? Então era tudo ali que se regia num só. Hoje não, hoje existem as divisões, lógico, né? A ciência, a medicina, tantas outras ciências que existem material no mundo para cada setor. Mas na época ela era ligada àquelas únicas pessoas. Eles eram tudo, cientistas, juízes, sacerdote, né? Então eles eram tudo. E eles tinham, quando Jesus falava, estava se referindo a eles, porque eles tinham muito conhecimento, mas não tinham a humildade. Eles tinham preconceito por aquelas pessoas que seguiam Jesus, porque eles se achavam demais, eles se achavam que eles eram melhores pelo conhecimento que eles tinham estudo. Então, eles não precisavam de nenhum entendimento naquele sentido. Era como se eles sentissem que eles não precisavam de Deus até, porque nem eles acreditavam naquela época. Eles acreditavam, eles já acreditavam no Deus de Moisés, mas eles não aceitavam Jesus naquela época ainda. Então, eles eram criaturas vaidosas, orgulhosas, e eles eram vaidosos dos saberes mundanos, dos saberes do mundo, né? Então eram cientistas. E aí Jesus fala aqui, né, que ele revela, por isso é que Deus lhe deixa as pesquisas dos segredos da terra e revela do céu aos simples e aos humildes, que diante deles se gosta. Mas, se Deus deixava eles o cargo das ciências do mundo, é porque também eles eram inscritos, eles eram importantes para nós. Porque graças a eles, a ciência evoluiu, a ciência da terra. Eles não estavam prontos a entender as lições espirituais ainda. Mas chegaria um dia, né, como os primeiros, eles também iriam entender as lições divinas. Mas naquele momento, eles trouxeram progresso à humanidade na ciência da terra. Né?
como ainda existe hoje, ainda muitos cientistas, né, que são tidos como ateus, que não acreditam em Deus, mas eles trazem a sua contribuição através da ciência, através das descobertas. Por isso Jesus fala que deixava a eles o cargo, né, do segredo, das pesquisas dos segredos da terra. E com o passar do tempo, né, como Deus é misericordioso, é bom, Ele não toma o reino dos céus à força, né, Ele deixa cada um no seu tempo certo, no momento certo, encontre, né? E isso muitas vezes acontece pelas experiências vividas, pelo sofrimento, pela dor, pelas dificuldades que cada um vai enfrentar nessa terra, porque se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Então chega uma hora que todos nós, não importa quem seja, vai encontrar, vai chegar a Deus, vai encontrar essa forma de evoluir, né? Vai achar esse caminho, que é o caminho de Jesus, é o caminho de Deus. E eu hoje procurei um livro Boa Nova, né, que é de Humberto de Campos. No capítulo 7 tem uma lição que Jesus conversando com Tadeu. Tadeu era um dos discípulos de Jesus e ele ficava assim muito empolgado com as manifestações espirituais que tinham na época. E com os tanto de pessoas endemoniadas que chegavam para Jesus retirar, né, os demônios, então Jesus impunha a mão e os demônios saíam, né, e as pessoas ficavam curadas. E eu ficava admirado com tantas pessoas que chegavam ali. Né. E aí teve um dia que Jesus saiu, foi fazer foi dar outro lugar com seus apóstolos, talvez fazer alguns atendimentos, e ele ficou sozinho lá. E aí chega uma pessoa endemoniada, uma mulher, né? E ele pegou a conversa, né? Ele fez tudo ele começa, orou, pediu para o demônio sair, e nada, o demônio embora, né? Do espírito, né? Chamava o espírito mundo, demônios na época, mas na verdade eram os espíritos. E a mulher ficou lá, envolvida com aquele espírito, até o dia seguinte, quando o mestre chegou, e num segundo ele só colocou a mão e determinou que o espírito fosse embora. E a mulher ficou livre, né? Ficou bem, se recuperou. E ele ficava no ele observando e começou a pensar e a sonhar acordado. Por que o mestre não ensina para a gente tudo isso? Né? Por que ele não nos dá, não diz a gente o método, né? Com essas palavras, não com essas palavras, mas o método correto, para a gente também expulsar esses demônios, para a gente também tirar os demônios das pessoas. Ou por que o mestre não reúne todos eles num lugar só? Todos os endemoniados num lugar só, e aí ele faz um trabalho só de expulsar todos ao mesmo tempo, bem infantil, né? E aí ele fica pensando, até que ele aproveita uma oportunidade que o mestre está sozinho, e fala com ele sobre isso, né? E coloca as suas preocupações, o que ele pensava, e por que o mestre não fazia tudo aquilo, não ensinava para eles como expulsar os demônios, por que não expulsaria todos ao mesmo tempo, colocando num lugar só, que ele era menos tempo, né? Já matava um monte de coisa quando já dava só. E aí o mestre fala para ele, Tadeu, o que você sente a respeito de Deus? Como que você vê Deus dentro do seu interior? E ele fala, como vejo, eu tenho que edificar Deus no meu coração. Tem que edificar os ensinamentos de Deus no meu coração. E aí Jesus fala, então você tem que trabalhar muito para edificar esse reino de Deus no seu coração. Se você sabe que você tem que edificar o reino de Deus no coração, como que você quer que as outras pessoas também não edifiquem o reino de Deus no coração delas? Elas também têm que fazer o mesmo. Elas têm que edificar o reino de Deus no coração delas. Só assim elas vão poder auxiliar os espíritos, que também são nossos irmãos. E aí ele fica pensando, mas os espíritos do mundo, Jesus, são nossos irmãos? Eu falo, sim, eles são nossos irmãos.
Se você tem piedade só das criaturas encarnadas, mas em primeiro lugar você tem que ter piedade deles também, que são nossos irmãos sofredores. Mas Deus não impõe a cada um, esse eu estudei essa lição que está dentro da tradição de hoje. Deus não impõe a ninguém que edifica o reino de Deus no momento, na hora que ele deseja, mas sim na hora que a criatura desejar. Seria lesar o livre-arbítrio dessas pessoas. Então vai chegar a hora que cada uma delas vai edificar o reino de Deus dentro delas. Mas para isso é preciso que cada um aceite, faça isso na hora que elas quiserem, na hora certa, no momento certo. O nosso papel é continuar trabalhando, edificando, você continue edificando o reino de Deus em si, para adquirir a força moral. Porque aí ele fala de ensinar ele, então, ele tinha dó das pessoas, como auxiliar, ele fala. Voltamos ao início da pergunta, edificando o reino de Deus no nosso coração, você vai adquirir as qualidades morais, vai trabalhar em seu favor e vai auxiliar as pessoas que necessitam de você, mas deixando que a hora certa delas chegue, o momento de cada um possa chegar, e elas, nesse momento em que elas estiverem também edificando o reino de Deus no coração delas, elas vão poder se livrar dos espíritos, dos espíritos imundos, como você diz, dos nossos irmãos que sofrem. E aí Jesus, no outro dia, ele fica pensativo, pensando aquilo. Aí eu acho que a gente percebe como é a desobsessão, e na verdade ele estava falando da desobsessão dos espíritos, que primeiro começa com a pessoa, não com os espíritos, mas com a pessoa. Quando a pessoa está pronta e começa a exercer as virtudes, a simplicidade e a humildade perante Deus, livrando do orgulho. Por isso que Jesus louva essas pessoas, porque aí elas vão estar, ali é o nosso caminho, é a receita correta para que a gente possa trabalhar dentro de nós esse reino de Deus. E no outro dia, Jesus, aproveitando o ensejo da conversa que teve com Tadeu no dia antes, chama todos à sua volta, dos apóstolos, e aí conta uma parábola que Jesus sempre contava as parábolas, para servir de lição. Então ele fala uma casa está cheia de espíritos imundos, ele fala. E aí vem o Espírito de Deus, chega àquela casa e limpa aquela casa, e todos aqueles espíritos se afastam daquele lugar. E aquelas pessoas ficam livres daqueles espíritos que habitam aquela casa. E um espírito imundo vai e vaga por aí. E não achando um lugar, resolve e fala: vou voltar para minha casa. E esse espírito volta, chega lá e encontra a casa preparada para ele novamente. Por lá que ele fala, adornada, quer dizer, a casa está preparada para ele novamente. Ele vê que a porta está aberta, ele vai e chama mais 7 e volta a habitar aquela casa. Então, ali eles entenderam, que não basta a gente expulsar os demônios, mas nós temos que. A casa, geralmente, ele fala da casa mental, da nossa casa espiritual, que tem relação com os nossos pensamentos. Então, quando a gente pensa de uma forma negativa, nós vamos atrair novamente aqueles espíritos.
a expulsar o demônio daquela pessoa se ela não muda, né? E ele volta novamente, traz mais 7. Então é necessário que a casa mental fique limpa. Por isso que Jesus fala, né, que quando Tadeu pergunta, que não reunimos todos os demoniados, expulsamos todos os espíritos, porque ele sabia que aquelas pessoas, né, ele livrava aquelas pessoas que iriam pedir a ele ajuda. E o que ele dizia? Queres que eu te cure? Ele sempre fazia uma pergunta: queres que eu te cure? Senhor, eu quero. Então vai e não tornes a pecar. Porque se ele voltasse a cometer os mesmos erros, os espíritos voltariam. E eles sabiam disso. Então não bastava, não adiantava auxiliar os espíritos, mas tinha que auxiliar o encarnado, os obsediados, para que eles pudessem se reformar intimamente. Como Jesus trazia essa moral elevada, ele sabia quem estava pronto e quem não estava. E a maioria daquelas pessoas no tempo deles, né, eram preparadas já para a obra de Deus, né? Então nenhum foi aleatório ali. Estavam prontos. Os que não estavam prontos, mesmo que fossem curados, alguns não estavam. Como a história dos 10 cegos, né? Só um voltou para agradecer. E os outros continuaram errando. E voltaram, não sei se é 10 cegos ou 10 leprosos. Qual é a coisa? 10 leprosos ou 10 cegos? Eu sei que é essa história, né? Mas são leprosos. São leprosos, né? Só um fica curado. Os outros voltam lá errar, vai para o bar beber, vai para os lugares e voltam de novo. Então, sem essa mudança,